Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante divulgada pelo portal esmeraldino.com. Um abraço para a rapaziada, inclusive, garantindo uma proposta oficial para o zagueiro Antony de R$600 mil. Seria um empréstimo ao Botafogo até o final da atual temporada. Entretanto, a diretoria do Goiás até achou interessante os valores, porém recusou a forma de pagamento. Segundo informações do esmeraldino.com, seria em duas parcelas de R$300 mil, tá? Mas o Goiás fez uma contraproposta de R$600 mil em uma parcela única. Desta maneira, as negociações foram paralisadas. Lembrando que com o encerramento da janela, mesmo se tratando de uma negociação que fosse para o sub-20 ou algo nesse sentido, não é possível, né? Até porque a janela se completou nesse último dia 2 de setembro. Porém, é um nome que a gente pode sim ficar atento para os próximos capítulos. Houve uma sondagem recente do Parma, da Itália, então por lá ainda a janela está aberta. Para chegar, o Goiás não pode contratar jogadores empregados. Porém, para a saída, aí a história já é diferente, tá? Mesmo com a janela fechada para o Goiás, em termos de saídas, não muda nada. Exceto, claro, né, para os clubes do futebol brasileiro, que já não podem contratar mais jogadores empregados. Os que estão livres no mercado, a situação ainda continua normal. Em relação ao Antony, um empréstimo desse, né, R$600 mil, para ele ganhar uma experiência fora até o final do ano, acho que não seria ruim não, tá? Mesmo a defesa do Goiás nesse momento, em especial o miolo de zaga passando por um momento instável, né, na competição, o Antony não vem jogando. O último jogo dele, por exemplo, já vai completar um turno, foi contra o Atlético, aquela vitória lá no Ascioli. E olha que assim, ele vinha entrando bem, né, com personalidade. Eu lembro, por exemplo, aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lá, o Antony entrou na lateral esquerda, não comprometeu. Contra o Avaí também aqui na Serrinha, ele fez 45 minutos. Foi titular contra o Atlético, acabou não indo bem. Aliás, ele até jogou depois, tá, fazendo uma correção. Foi contra o Volta Redonda. Aqui na Serrinha, ele entrou ali faltando 15 minutos para encerrar a partida. E depois disso, ficou no banco de reservas em vários jogos e não participou. Eu acho que é um nome que talvez, né, o Mancini, num momento mais tranquilo, enfim, possa ir ingressando o jogador novamente dentro do elenco principal. O Antony, para mim, era um jogador para ter ganhado espaço já no Campeonato Goiano. Isso não aconteceu por dois motivos. Primeiro, que ele estava na seleção brasileira, ficou na disputa do Sul-Americano Sub-20 até meados ali mais ou menos de fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro. Ele chega no Goiás já no final daquele mês, faz a primeira partida contra o União de Rondonópolis, nessa atual temporada. Então assim, é um zagueiro que eu enxergo potencial. O contrato no Goiás é curto, então primeira situação, eu pensaria numa renovação. O contrato atual do Antony vai somente até dezembro do ano que vem. Então assim, parece longe, mas a partir do dia 1º de julho do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato e se mudar para um outro clube de maneira gratuita. A primeira questão é essa, buscar uma renovação contratual, já que essa negociação com o Botafogo acabou melando, né? O Goiás queria o pagamento à vista, e esta possibilidade da Itália pode sim aparecer. E se aparece no ano que vem, o jogador esperar de janeiro para julho é um passo, né? É um pulo para sair de graça. Então o Goiás precisa primeiramente pensar em uma renovação. Também, da mesma forma, o reingresso do jogador ao elenco profissional, o elenco principal. Ele ficou, inclusive, no banco contra o América Mineiro. Às vezes, né, num jogo que o Goiás já está vencendo, 2-0, coloca o cara ali, faz ali 10, 15, 20 minutos, aos poucos vai recuperando a condição. E ele é um dos únicos zagueiros canhotos, né, do elenco do Goiás. Ele e o Tite sendo as únicas opções para o Wagner Mancini nesse presente momento. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa em relação a essa história? Esta proposta, você acha que o Goiás deu bobeira, né, de não ter aceitado o valor de 600 mil parcelado, ou se faz certo a diretoria esmeraldina visando esta reta final de temporada? Conheça a Bueno Tênis Club e comece um novo esporte neste ano de 2025, localizado na Avenida T10, no setor Bueno, ali pertinho do Goiânia Shop. A Bueno Tênis Club te oferece aulas exclusivas, personalizadas, de acordo com a sua rotina. Eu vou deixar o link da Bueno Tênis Club aqui embaixo na descrição do nosso vídeo também. Beleza? Assim também como a Lavanderia Viva Cor, as suas roupas em boas mãos, localizado na Avenida T2 desde o ano 2000, recebendo as suas roupas e deixando ela em estados perfeitos, seja em tinturaria,
lavagens especiais e muito mais é com a Viva Cor. E a RJC Assessoria Contábil, declara o seu imposto de renda ou a criação de um novo CNPJ, uma assessoria completa para pessoa jurídica e personalizada, você encontra com a RJC. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Beleza? Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Léo Senna, que está livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Sydney FC. O jogador revelado nas categorias de base do Verdão foi vendido para o futebol, primeiramente para o Atlético Mineiro, né, e depois para o futebol italiano, ainda na temporada de 2020, hoje com 29 anos de idade. O Léo Senna, que neste último final de semana postou, né, nas suas redes sociais um stories com a imagem do Aly Pinheiro, que completou, né, 3 anos do seu falecimento lá em 2022, e o Léo Senna, que sempre foi muito grato ao que viveu aqui no Goiás, ao Aly Pinheiro, também aos treinadores e dirigentes na época. O Léo Senna, que em meados de maio, foi em maio isso aqui? Deixa eu confirmar aqui para vocês essa matéria aqui do esmeraldino.com. Foi isso mesmo. Ele respondeu ao Periquito Brisado, né, na época, o seguinte, ó: bora voltar para casa, Léo Senna? E ele manda a passagem, né? Essa foi a mensagem do Léo Senna naquele momento. Ele tinha contrato no Sydney FC até o final do ano que vem. Entretanto, rescindiu o seu contrato, aqui, ó, segundo o site Transfermarkt, exatamente no dia 2 de setembro. Desta maneira, ele está livre para fechar com qualquer outro clube, seja no futebol brasileiro ou internacional. Até mesmo uma postagem aqui da página Transferências 24 Horas, trazendo, né, a possibilidade do jogador assinar com outro clube no futebol brasileiro. Os números dele neste ano foram bons: 31 jogos, 1 gol marcado e 4 assistências. Foi titular em todas as partidas, então depois de um bom tempo conseguindo jogar com maior frequência, até mostrando aqui para vocês o mapa de movimentação do Léo Senna lá na Austrália, muito semelhante ao mapa de movimentação que ele teve, por exemplo, naquela Série A de 2019, vestindo a camisa do Goiás. Do que eu sei em relação ao Léo Senna, naquele retorno dele em 2022, tá? Estava combinado que o Léo Senna faria o tratamento dele, tanto da questão envolvendo a miocardite, que ele desenvolveu, infelizmente, lá no futebol italiano, e seria auxiliado pelo Goiás, tanto nessa questão da saúde, como também, se fosse aprovado para retornar ao futebol, o Goiás abriria as portas. E até mesmo se precisasse aposentar, o Léo Senna teria um trabalho no Goiás, né, nessa parte também do futebol. Mas o que eu tenho de informação é que ele não seguiu, né, o tratamento no clube, não quis dar continuidade, não compareceu mais aos treinamentos. Naquela época, em 2022, ele inclusive foi inscrito, né, na Série A do Campeonato Brasileiro no finalzinho do ano, porque se recuperasse, seria uma opção para o Jair Ventura naquela época. Ele deixou o Goiás, foi para o Plovdiv, lá da Bulgária, ainda em 2024, e jogou no Brasil aqui no ano passado também, pelo Água Santa, tanto na disputa do Campeonato Paulista, como também na Série D, com 13 atuações. Então, nesta questão de saúde, pelo menos ele está bem, né? Vem jogando com frequência. Algo mais avançado do que isso eu não consigo confirmar para vocês, não tenho nenhum tipo de capacidade para isso, né? Para avaliar se o jogador está apto ou não a ser inscrito aqui, em termos de saúde, etc. Acredito que esteja, até porque ele jogou a Série D do ano passado, até meados de outubro ele estava aqui no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Água Santa. Você, torcedor do Goiás, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação ao Léo Senna, esse carinho, né, que o jogador tem também pelo clube, pela torcida, uma opção que nesse momento pode fechar de graça. Beach Tênis, o esporte que une energia, diversão e bem-estar. Aqui na Bueno Tênis Club você aprende e apaixona-se desde o primeiro dia. Dê o primeiro passo e marque hoje mesmo a sua aula experimental. Na RJC Assessoria Contábil você pode recuperar créditos tributários. A sua empresa pode ter créditos tributários para se recuperar. Identificamos e ajudamos na devolução. Recupere valores pagos de forma indevida com os profissionais da RJC. Você pode entrar em contato pelo Instagram ou pelo site www.rjcassessoriacontábil.com.br. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom?